E nessa temporada, nós temos o patrocínio da Bausch + Lomb, uma empresa parceira da oftalmologia. A Bausch traz o Vysulta, primeira inovação no tratamento do glaucoma clínico em mais de 20 anos. Monoterapia com ação dupla, análogo da prostaglandina e butanodiol, que libera óxido nítrico e age assim tanto na melhora da drenagem via uveoscleral como na trabecular. E com a posologia facilitada de uma gota uma vez ao dia. E agora também em frasco de 2,5 ml, melhorando também o custo para o paciente. Olá, seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília. E eu sou Viviane Sakata. E hoje nós temos conosco o Guilherme Constâncio, um especialista em comunicação para trazer mais insights aí, soft skills para a nossa audiência aí que nos assiste e nos escuta. Guilherme, muito obrigada por estar com a gente, disponibilizado seu tempo aí. É uma honra estar aqui. Obrigado por esse convite. Espero que este conteúdo possa transformar a comunicação e elevar o nível do profissional, da profissional que está acompanhando esse episódio tão importante. Obrigado. Muito joia. Eu vou fazer uma breve apresentação do Guilherme, que o Guilherme não é médico, né? Então, nós vamos apresentar aí que o Guilherme é especialista em comunicação e oratória, cofundador da Escola de Comunicação Aptitude e colunista na rádio CBN Grandes Lagos. O Guilherme atua como palestrante, consultor e mentor, ajudando profissionais e empresas a desenvolverem habilidades comunicativas para fortalecer relacionamentos, melhorar negociações e aumentar a eficiência em apresentações. Guilherme, é um currículo amplo aí, né? Muita coisa interessante aí que eu tenho certeza que é muito útil para nós médicos. A gente tem a comunicação como ferramenta habitual diária aí, né? No trato com o paciente, com os acompanhantes, com os funcionários, equipe, porque o médico também não deixa de ser um empresário, né, dentro do contexto que ele vive, e eu acho que isso é uma habilidade que ela serve em todas as áreas, na verdade, né, a comunicação pra gente muito mais, e que certamente pode ser melhor desenvolvida e aproveitada sempre. E eu já vou começar lançando uma pergunta aí para você, né? Você que sabe tanto disso, ouviu uma palestra, então, do Guilherme há um tempo atrás, e eu vou te perguntar aí o que torna uma comunicação eficaz, na sua opinião? Olha, primeiro contextualizando, todo profissional, inclusive um profissional da área da saúde, tem uma ferramenta de trabalho. Então, não importa a profissão, não importa a área, todo profissional tem uma ferramenta de trabalho. E a partir desse ponto de vista, quando nós pensamos em ferramentas de trabalho, logo pensamos em algo material, né, como uma ferramenta mesmo. Talvez um médico de uma especialidade vai ter as suas ferramentas, outro médico de outra especialidade as suas ferramentas, as suas ferramentas tecnológicas, as suas ferramentas, como até mesmo um papel, uma caneta, um computador. Agora, muitas vezes nós não lembramos que a ferramenta que conecta seres humanos com outros seres humanos é a própria ferramenta que nos torna seres humanos, que é a comunicação. O homem, o ser humano, é um animal social. Então, a partir deste princípio e dessa premissa, tudo o que nós fazemos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, tudo envolve comunicação. Lembrando que comunicação não é só falar, mas comunicação é transmitir uma mensagem até mesmo com o seu rosto, com as suas mãos, com o seu corpo, com a sua roupa. Então, tudo comunica. E a partir desta outra premissa, que tudo comunica alguma coisa, a comunicação eficaz, ela tem relação com a entrega da mensagem ou da comunicação que você gostaria que fosse realmente entregue. Então, imagina que você vai se comunicar com 1, 2, 3, 4 pacientes, ou até mesmo vai se comunicar durante uma reunião com outros médicos, ou vai se comunicar numa palestra. Vamos colocar esse exemplo da palestra. Você vai se comunicar com 100 pessoas na sua plateia. Quando você se comunica com essas 100 pessoas, você passa por mais ou menos 40 minutos, 1 hora falando, e essas 100 pessoas, cada uma vai sair dessa palestra com algo a ser lembrado. Então, uma mensagem. Você vai deixar uma mensagem para essas pessoas. Se nós considerarmos que essas pessoas vão sair com 100 mensagens diferentes daquela que você gostaria de entregar, a tua comunicação não foi eficaz. Porque a mensagem que você tanto gostaria de entregar não foi entregue. Então, a comunicação eficaz é quando você entrega a sua mensagem, ou seja, quando você é entendido, quando você tem clareza, quando você consegue provocar no outro algum sentimento, alguma ação, alguma transformação.
É claro que cada ser humano tem a sua própria interpretação das coisas. Só que não vamos cair nessa de que tudo pode ser interpretado da forma que quiser. Porque se você falar A e a pessoa interpretar B, nós temos ali um ruído na comunicação. Agora, o que você pode mudar e adaptar na sua comunicação para que a maioria possa entender A ou mais próximo de A? Entendendo num contexto até mais prático, até para vocês seguirem com as perguntas, na prática isso deve ser observado com a tua comunicação, quando está acontecendo ali essa conversa com outra pessoa. Ela é complexa demais. Ela possui termos, possui palavras, possui uma construção de discurso que é difícil de entender. Será que aquele público vai entender isso? Será que a sua mensagem vai ser realmente interpretada da forma que você gostaria pela outra pessoa? Agora, se a resposta é não, a comunicação não foi eficaz. Se a resposta é sim, a sua comunicação está cada vez mais próxima de ser eficaz. A eficácia é quando você consegue entregar a mensagem com clareza, com organização e, se possível, aí entra um nível um pouco mais profundo, se possível, ser capaz de provocar algo no outro. Não só a pessoa te entender, sabe? A pessoa agir a partir de te entender. A pessoa decidir, a pessoa se transformar, as pessoas te encararem como exemplo depois de te entender, o que é muito difícil em muitas profissões. E será que é possível aprender isso? A gente teve uma palestra, uma conversa, um bate-papo anterior com a Yara Maggioni. E ela é repórter da CNN durante muito tempo, e uma das coisas que ela frisou bastante durante aquele episódio foi exatamente os termos médicos, né? Quer dizer, não adianta você falar chinês se o paciente é brasileiro, né? Ele fala português, ele não vai entender o que você está falando. Então, a utilização de termos médicos de uma maneira que o paciente possa compreender, ela é essencial. Agora, você está trazendo um outro componente aí para essa comunicação eficaz, que é você poder provocar no outro uma ação, uma decisão, uma atitude, né? Será que isso é inato dentro de um conhecimento que tem muita coisa que a gente aprende intuitivamente, eu acho, né? Desde que a gente começa a falar lá aos 2, 3 anos, né? Agora, será que é possível aprender isso? O que você vê nisso? Encare como uma escada, são degraus de desenvolvimento. Então, imagine que um primeiro degrau que você sobe na sua vida em relação à comunicação é o degrau de transformar sons em palavras. Então, um bebê, quando nasce e chora, esse choro, esses sons sendo emitidos num ritmo, numa intensidade, num volume, num tom, esse timbre da voz de um bebê chorando, isso já é comunicação. Para quem é pai e mãe, sabe que o choro do bebê comunica algo diferente. E existem os tipos de choro que comunicam diversas mensagens diferentes. Nesse contexto, então, mesmo que seja de brincadeira, com aquela pitadinha de verdade, você já nasce comunicativo. Então, já é natural do ser humano se comunicar desde quando nasce. Ah, mas o bebê não chora, mas o simples olhar de um bebê também já comunica algo. Quando você cresce, quando você é criança, adolescente, adulto, e você vai vivendo a vida, você vai transformando esses gestos, esses sons em palavras, e vai tornando esse processo de comunicação mais do que complexo, no bom sentido, porque você começa a pensar, interpretar e criar mensagem, mas você vai tornando isso orgânico, muitas vezes. Então, quando você diz que é natural do ser humano, é verdade, é orgânico, é algo natural se comunicar. A comunicação é uma habilidade que se aprende fazendo. Então, quanto mais nós erramos, comunicamos da forma certa, recebemos um reforço positivo disso ou reforço negativo, nós vamos medindo, né? Eu posso falar isso, não posso falar isso? Faz sentido falar isso nesse contexto? Não faz sentido? Então, num nível 1, um degrau, em primeiro lugar, dessa escada, devemos encarar que a comunicação é realmente uma habilidade que nós aprendemos ao longo da vida. E vamos adaptando essa nossa forma de se comunicar de acordo com os contextos, ambientes, públicos, especialidades e tudo mais. Num segundo degrau é quando nós começamos a tornar esse processo de comunicar um processo consciente. É difícil falar de consciência aqui, então vai ser de forma mais subjetiva, né? Quando eu falo consciência, acho que no fundo... Uma intenção, né? É perfeito, é a comunicação intencional, a instintiva. Porque a instintiva é aquela comunicação que é natural nossa, justamente essa orgânica. Nós sentimos algo, comunicamos algo. Estamos chateados com algo, manifestamos esse chateamento por meio de uma expressão facial. Estamos bravos com algo, a gente expressa essa braveza com um poder vocal diferente. Então, isso é instintivo, ou até mesmo quando a gente está bravo com alguém, nem pensa e já fala tudo que tem que falar para aquela pessoa.
Isso é um impulso que vem, que nos faz comunicar muitas vezes com ruídos, com agressividade, até mesmo com problemas. Então, esse é aquele mesmo nível 1. Então, ao mesmo tempo que o nível 1 da comunicação natural nos faz bem, pode nos fazer mal, pode causar problemas. Então, imagina só, você é um médico, médica, e você tem realmente um grande conhecimento sobre um assunto. Mas nesse nível número 1, que ainda tudo acontece naturalmente na sua comunicação, você é convidado para falar em público, para 1000 pessoas. E naturalmente, por não ter treinado ou subido o degrau, você tem insegurança para se comunicar, você tem medo para se comunicar. Talvez nem seja a complexidade da sua comunicação, seus termos e a sua linguagem é até simples. Só que você não tem coragem de se expor para aquelas 1000 pessoas. Então, qual que seria o nível 2? Qual que seria o próximo degrau? Tornar esse processo, como você mesmo disse, Maria, tornar esse processo mais do que orgânico ou natural, instintivo, tornar isso intencional, ou seja, é como se você fosse realmente executar a simples atitude de pensar antes de falar, ou de se preparar antes de falar. Nesse sentido, que eu trago aqui uma regra, eu ensino muito para médicos, inclusive, para profissionais de outras áreas, eu sou treinador de pessoas e empresas. E eu ensino muito uma regra que, por mais que ela seja super simples, se nós entendermos bem essa regra, ela vai servir para muita coisa, na tua vida inteira, no trabalho, nas todas as situações que você precisa se comunicar. Para explicar essa regra, antes eu vou contextualizar. Se você se perguntasse, ou me perguntasse, o que é uma boa comunicação, talvez a gente ficaria aqui gravando centenas de episódios, porque existem inúmeras características do que seria uma boa comunicação. A gente pode falar da voz, a gente pode falar da gesticulação, a gente pode falar de linguagem corporal, e olha que a gente nem falou de verbal ainda. Então, elaboração do discurso, análise desse discurso, entender, organizar, estruturar. Então, a boa comunicação, ela tem os seus inúmeros adjetivos, as suas inúmeras características. Agora, se a gente pudesse resumir numa palavra o que seria a boa comunicação, numa regra, o que seria preciso fazer para ter uma boa comunicação, a regra que eu costumo ensinar é justamente a regra de comunicar o que você pode, então a palavra pode, e não o que você quer. Então, comunicar o que você pode e não o que você quer. O que eu quero dizer com isso no final? Quero dizer que, imagina que você está bravo com uma situação e você simplesmente não pensa e já fala tudo o que você quer. Essa situação pode gerar um conflito, pode gerar uma discussão, pode gerar uma inimizade, pode gerar uma quebra de um relacionamento, pode gerar coisas muito piores no contexto ainda mais de trabalho. Agora, se você se pergunta, opa, peraí, diante desse público, diante dessa pessoa, com a idade que ela tem, com o nível cultural que ela tem, do país que ela é, você acabou de dizer isso agora, da linguagem que essa pessoa interpreta, do nível cultural, do nível escolar, enfim, com essa pessoa na minha frente, o que eu posso comunicar para que ela me entenda? Então, a regra de se perguntar o que você pode comunicar é uma forma de você analisar, pensar e tornar um processo intencional justamente o que vale a pena ser comunicado para conseguir ser entendido. Gui, mas espera aí, você quer dizer então, no final das contas, que eu não posso sair por aí emitindo a minha opinião, não posso falar o que eu quero? Mentira, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Quer dizer que você, sim, pode falar o que você pensa, a sua opinião, as suas ideias, mas antes de colocar isso para fora, você vai medir. Opa, mas será que eu posso falar dessa maneira ou posso falar dessa maneira? Será que eu posso adaptar para essa linguagem ou talvez não precisa porque essa pessoa tem esse conhecimento? Será que vale a pena eu contextualizar ou não contextualizar? Parênteses. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, Gui, a excelente comunicação é aquela comunicação objetiva, né? Aliás, muitos médicos perguntam isso para mim, porque muitos médicos são objetivos, até, talvez pela produtividade. E então, muitas vezes é me perguntado, Gui, a objetividade seria assim, um grau de excelência na comunicação? Eu falo, não, inclusive pelo contrário. A objetividade pode ser muitas vezes pode ser inimiga da assertividade. Então, se você quer ser uma pessoa assertiva na comunicação, talvez você não tenha que ser objetiva na comunicação. Porque para pensar, a objetividade é quando você direto ao ponto traz uma mensagem, mas é uma mensagem talvez não tão explicada, você apenas comunica o que deve ser comunicado. Mas se você tem uma pessoa na sua frente que não entende sobre o seu assunto, você não pode comunicar isso. Lembra da regra? Agora, o que você pode comunicar? Opa, peraí, merece uma contextualização aqui, para aí eu comunicar o que eu tenho que comunicar e depois uma outra contextualização aqui. Então, nesse universo todo, o segundo degrau da comunicação, onde você começa a se especializar nesse processo, é começar a pensar antes de falar. Perfeito. Eu disse, é simples.
É simples, mas Não. se você passa a se perguntar o que eu posso comunicar para essa pessoa neste ambiente, nesse contexto, dentro desse assunto, se você se pergunta isso, você acaba elevando realmente o grau da tua preparação para se comunicar, do teu treino para se comunicar. E estou terminando essa minha fala para fechar. Quando você realmente se questiona o que você pode comunicar, você acaba até olhando para você mesmo. Opa, o meu amigo, quando ele vai falar em público, ele é aquela pessoa que grita, que pula, que fala alto. Eu, Guilherme, talvez, sou uma pessoa mais analítica, mais séria. E aí, sabe o que acontece? O medo, muitas vezes, de se expor vem do nosso próprio julgamento com nós mesmos, ou até mesmo da própria comparação. Então, você olha para o seu amigo que fala totalmente daquele jeito solto, sabe? Fala fácil. Você fala, eu quero ser que nem ele. E aí, quando você se coloca nessa posição de, quando vai falar em público, querer ser igual a outra pessoa, ou seja, se comparando, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai tentar virar outra pessoa? Isso é possível? Não é possível. Esse medo vai ser ampliado. É nesse sentido que a regra do pode serve até mesmo para você se regular nesse processo, regular emocionalmente você mesmo, para que você possa se comunicar. Então, veja, é tudo um processo de pensamento. Muitas vezes, antes de uma palavra ser dita, vale a pena pensar 1, 2, 3, 10 vezes. Muito legal isso. Você falou tanta coisa que eu até já me perdi nos meus comentários aqui, porque foi muito rico, na verdade, tudo que você disse. Trazendo para o contexto médico, eu acho que a comunicação, ela começa antes da primeira palavra ser dita, né? Então, na verdade, quando você chama o paciente na sala de espera e você já vê como a pessoa levanta e ela se aproxima, qual que é a postura do acompanhante, ali já começou uma comunicação. Porque ali você está juntando dados para você ver o que é que você vai poder comunicar depois verbalmente, né? Então, por diversas vezes você tem que ser verdadeiro sempre, mas nem sempre franco, né? Porque a verdade e a franqueza são distintas. Você tem que falar a verdade para aquele paciente, mas você não precisa falar toda a verdade, porque talvez ele não suporte naquele momento. Então, quantas vezes eu recebi, por exemplo, um paciente diabético com uma retinopatia diabética muito avançada, que está com a diabetes toda descontrolada, e eu não posso falar tudo para ele no primeiro momento, ele não tem espaço para suportar aquilo. E se eu falar tudo para ele, ele sai pela porta sem entender nada e não volta nunca mais, né? Então, já aconteceu, às vezes, situações em que o colega que trabalha junto vem perguntar, escuta, o que você vai fazer com esse paciente aí? Eu falei, eu vou esperar. Como assim você vai esperar? Não, eu marquei um retorno para daqui a 15 dias, porque daí quando ele voltar, eu vou ver o que é que cabe mais para eu poder falar para ele entender realmente o que ele precisa entender, que ele precisa melhorar esse controle da diabetes, porque senão a coisa não vai dar bom, né? Então, acho que ser médico nesse contexto de comunicação, ela é muito mais do que o que você fala verbalmente. Ela começa no analítico mesmo, ela começa no que você vê do paciente e você percebe e sente dele o que você pode falar ou não pode, porque o que ele tem espaço ou não. E aí eu vou fazer uma crítica de um conceito, de uma opinião minha, que nisso uma consulta de 10 minutos não dá, né? Porque em 10 minutos, o que é que você consegue fazer em 10 minutos? Vomitar o que eu tenho que dizer, né, para aquele paciente, porque não dá tempo de eu fazer tudo isso, de eu perceber e de eu sentir e de eu saber que aquilo não é gado que você toca, né, que são pessoas que precisam ser sentidas, que você precisa ver o que cabe, porque você não está tratando, nós como oftalmologistas, é muito mais do que fazer um laser num paciente diabético, né, é todo um contexto, uma pessoa, um sentimento, e aí volto por uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, que é o atendimento integral, é o olhar integral sobre uma pessoa, não sobre um procedimento, um olho e coisa e tal. Eu acho que comunicação realmente é um assunto muito amplo e daria para a gente pegar várias vertentes, mas tudo que você falou de uma maneira tão didática e tão clara é muito legal de trazer aqui para nossa realidade. Eu vou emendar com uma outra pergunta. A gente falou um pouco de cultura, né? E eu sou japonesa e o japonês ele tem uma maneira mais formal, né? E o japonês, no geral, ele não fala... Ele realmente tem essa cautela, ele não fala tudo, ele fala... de maneira moderada, ele tem uma postura diferente do brasileiro, por exemplo, né, ou do italiano, que é muito mais expansivo e às vezes é muito mais colérico, vamos dizer assim, no sentido de que já foi, né, de repente a palavra já saiu, né, antes dela talvez ser refletida, né, e não é uma crítica, eu muitas vezes desejo ser mais expansiva nesse sentido, apesar de que eu já sou um misto, né, mas enfim, culturalmente a gente sabe que tem diferenças na comunicação, e geracionalmente, né?
Outro dia, a Yara estava contando de um caso de um médico que chegou para ela e ele tinha lá seus 70 anos, e ele disse, Yara, me ensina. Porque assim, hoje eu chego no meu consultório e eu falo e parece que as pessoas não me entendem. Porque eu acho que mudou muita coisa até na linguagem. Tô falando de linguagem mesmo, de palavreado. Isso muda muito? O que é que você vê aí na sua prática? Muda tanto que é um assunto que não dá nem para esgotar ele, e ao mesmo tempo, o que eu falo hoje e amanhã talvez seja desatualizado. Porque é inevitável, assim como a comunicação é natural e orgânica, tudo ao longo do que é natural e orgânico, como idade, como envelhecimento, como nascimento, como gerações, algo vai mudar mesmo ao longo do tempo. Agora, o que a gente pode aplicar como regra em cima disso, além da que eu já ensinei, que também pode ser aplicado nesse caso, é entender que a comunicação que é eficaz, que é assertiva, que de alguma forma impacta o outro positivamente, que é a mensagem, que possa fazer com que a mensagem seja entregue, é a comunicação que, antes também de falar, você seleciona informações que podem ser faladas. Agora, veja só, para comunicar uma informação para alguém, ou seja, uma simples frase, dado, conceito, termo, ou enfim, até mesmo uma opinião, para você comunicar algo a alguém, seja qual for a cultura, o país, a geração dessa pessoa, é necessário que você reúna informações antes. Então, como você vai comunicar informações se elas não estiverem talvez reunidas, organizadas, analisadas? E aí, antes mesmo de então falar, a gente fala do pensar, e talvez antes do pensar a gente pode falar do ouvir, da escuta, que é um processo tão importante aí. Bom, então é necessário voltar a aprender a escutar as outras pessoas. Então, nesse teu exemplo que você trouxe, ou em vários outros exemplos, muitas vezes eu ouço pessoas me dizendo assim, mas eu falei 1000 vezes pro fulano que tem que fazer tal coisa e tem que fazer desse jeito. E aí eu geralmente falo, mas peraí, será que o erro é do fulano que não fez depois de 1000 vezes? Ou será que você, que teve 1000 chances para mudar a tua comunicação, para reunir mais informações, para entender outra pessoa, será que é fulano ou é você que complicou essa comunicação? É claro que existem 2 erros das 2 partes e tudo mais, mas vale a pena pensar sempre que você não tem controle sobre o outro, mas você tem controle sobre si. Agora, se você apenas comunica e diz que não é entendido, será que não vale a pena parar de se comunicar, ou seja, de falar nesse sentido, e sentar na mesa e ouvir? Opa, mas peraí, o que você gosta? O que você faz? O que você entende disso aqui que você faz aqui no trabalho? O que você gostaria de aprender mais sobre isso? Quem é você? De onde você veio? Como é a tua família? Que país você nasceu? Se você nasceu em outro país, se você nasceu em outra cidade? De que país veio a sua família? Que você disse no âmbito cultural. O que você, da sua idade, tem interesse? Então, se colocar mais numa posição de perguntador, de escutador, antes mesmo de virar um falador. E aí, nesse sentido, quando você tem informações, cada vez mais informações, mais é possível que você se adapte, mais é possível que você traga as melhores informações. Então, num universo de 100 perguntas que você obteve respostas, então de 100 informações novas que você recebeu de um público de outra geração, dessas 100 novas informações, com isso você consegue montar um discurso muito melhor do que quando você não tinha nenhuma informação sobre aquele público. Então, sabe, é mais sobre se interessar pelas pessoas, é mais sobre perguntar, é mais sobre não só trabalhar lado a lado. Não que isso seja um problema também. Tudo bem. Eu Aí ia te você tem um- perguntar isso, Guilherme. Eu, pessoalmente, gosto muito de conversar com as pessoas e principalmente com os pacientes. Parece que meu raciocínio clínico ele é meio lento, então eu preciso ouvir as pessoas, às vezes até sobre coisas que não são necessariamente relacionadas ao diagnóstico. Então, principalmente no hospital, quando os residentes vêm me mostrar a casa, eu falo assim, a senhora é daqui de Curitiba? Veio da onde? Parece que à medida que ela vai falando, as coisas vão fazendo mais sentido e eu vou conseguindo dar um diagnóstico, alguma coisa assim. Já chegou até você, profissionais que falam assim, eu não gosto de falar com as pessoas, eu não gosto de conversar, o que eu posso fazer? Me ajude nesse sentido. Ou
é natural que, se você falou, né, o homem é um ser social, é natural que ele goste de interagir e de conversar com as outras pessoas. Talvez o que ele não goste seja algum outro problema ali da comunicação. Mas você já se deparou com essa situação? Olha, é natural, até porque a humanidade foi formada pela união de grupos. Então, isso se mantém até hoje, né? Uma empresa é um grupo de pessoas. E é natural que em grupos nós temos pessoas que se relacionam bem e pessoas que não se relacionam bem, não só por fatores da comunicação, mas por inúmeros fatores. Agora, o que tem que ser considerado nessa resposta, até mesmo para que eu possa te responder da melhor forma, é que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que são extremamente extrovertidas e essa extroversão faz com que elas preferem se comunicar. Então é uma questão de preferência. Opa, adoro conversar, eu adoro conhecer pessoas novas, eu adoraria falar em público, adoraria ser visto, adoraria ser percebido, adoraria ser ouvido. Então essa preferência por externalizar, essa preferência por se expor, que vem num contexto de uma pessoa mais extrovertida, que não necessariamente é mais expansiva ou mais expressiva, tá? Mas ela é mais extrovertida. A extroversão é no sentido de não ter tanto, não medir tão bem os riscos. Eu adoro dar essa definição, porque a pessoa extrovertida, ela, se tiver que improvisar, ela não vai ver muito risco em improvisar. Se ela falar algo errado, falou, tudo bem. Agora, a pessoa introvertida, que é o contrário, e que não seja um problema, tem muita gente que vê como um problema ser introvertido, o que também é um problema, mas é só uma naturalidade. Aquela pessoa mais introvertida, ela vai medir mais os riscos, ela vai ser mais cautelosa, tudo isso no âmbito de comunicação. E por isso a pessoa mais introvertida, ela prefere nem sempre estar em exposição. Quando eu falo de exposição, não pense só em dar palestras ou estar frente a 1000 pessoas, mas exposição é simplesmente conhecer uma pessoa nova, exposição é simplesmente estar ali atendendo um paciente que você nunca atendeu. Então, a pessoa introvertida, ela muitas vezes não prefere estar a todo momento conversando. É uma questão mesmo de energia, é uma questão mesmo da vontade, energia no sentido de estar disposto ou não àquilo. E é natural, é super natural. O problema é que muitas pessoas confundem introversão com timidez, o que seria realmente uma confusão drástica, porque a pessoa tímida, ela já está passando por um processo que merece um tratamento, que merece uma análise, que merece um acompanhamento. Né? Essa ansiedade social, que seria, não é nem não gostar de conversar, é ter realmente medo de estar em ambientes em que é necessário essa sociabilização. Agora, a pessoa introvertida, ela não é tímida necessariamente, ela apenas prefere não estar sempre em exposição e conversando. Agora, preferir ou não preferir, existem momentos que não vai ter essa escolha. Existem momentos que nós, por decidirmos nos comunicar com outras pessoas, nós podemos criar oportunidades, aproveitar oportunidades, criar novos cenários, abranger ali um crescimento da nossa rede social, no caso, a rede de pessoas ao nosso redor, networking. Então, sobre preferir ou não preferir, tem momentos que você talvez não vai ter essa escolha. Até mesmo, você foi convidado a falar em público numa ocasião muito importante. Não estou afim de falar em público, mas, caramba, essa ocasião não acontece sempre. Então, talvez seja importante para mim respeitar isso. Agora, só para fechar esse raciocínio, Maria, a questão de não gostar de conversar, como eu já disse, é uma questão tão natural e que talvez merece uma análise em si mesmo. Porque, assim, talvez isso tá enrustido de comparação. Então, não gosto de me expor. Mas por que você não gosta de se expor? Porque eu não falo tão bem como fulano. Talvez uma comparação. Pô, não gosto de me expor. Por que você não gosta de se expor? Por que você não gosta de conversar com gente nova? Porque não tenho saco para conversar sobre esse assunto. Será que esse assunto de conhecer gente nova, você teve o quê? Péssimas experiências no passado com isso, para não querer conhecer gente nova agora? Porque, para fechar esse realmente conceito agora, adiciona até uma frase que eu gosto muito de trazer. As pessoas na nossa vida são caminhos para as oportunidades, mas não veja isso de forma oportunista, tá? Veja isso de forma realmente natural. Crescimento mesmo. Tudo que você conquistou na vida, até mesmo o fato de eu estar aqui hoje, tudo isso aconteceu por conta de pessoas e pessoas se conectando. Então eu estive, por exemplo, em Curitiba, dando um treinamento, e fui lá a convite de uma pessoa. Então essa pessoa me trouxe para Curitiba, que me conectou que eu estava com lá. vocês, estava lá, então a gente se conectou. Então, se você parar para pensar, tudo que você conquistou na sua vida são nada mais do que resultados de conexões que você fez com as pessoas desde o momento que você nasceu. Até mesmo os seus pais. Aliás, 2 pessoas te deram a maior oportunidade da tua vida, que é nascer, viver, existir. Então, as pessoas são oportunidades. E com base, então, nessa frase é que eu digo, quantas vezes você deixa de se comunicar com as pessoas
talvez quantas oportunidades você está deixando na mesa por não se comunicar com as pessoas. Até mesmo, para ser interessante, é necessário ser interessado. E aí que a gente conecta até com o assunto anterior. Quanto mais interessado você é pelas pessoas, então não só você tem mais informações para se comunicar melhor com as pessoas, mas ao mesmo tempo você acaba criando conexões que podem te levar a lugares, a momentos, a resultados que você tanto desejaria ou tanto deseja, ou tanto desejou há tanto tempo atrás e está apenas uma pessoa de distância, entende? E isso é muito perceptível para o paciente, né? Eu vejo que vários pacientes saem do meu consultório e falam assim, nossa, doutora, eu vi que realmente você se interessou pelo meu caso, né? E isso faz toda a diferença. O mais simples, o mais humilde paciente percebe o teu interesse genuíno, né? Então, acho que é isso mesmo. Isso diferencia um médico comum num médico de excelência, vamos dizer assim, né? O interesse pela outra pessoa. Agora, eu acho que nesse assunto de não gostar de conversar, e tem muita gente, né? Não gosto de conversar, não gosto de... Eu pensei principalmente dos nossos colegas médicos, Sim, né? muitos. Mas eu acho que isso talvez tenha muito do que o Guilherme está falando pra gente. Eu acho que às vezes tem muita dor, né? Muita coisa por trás disso que acaba levando para aquele momento. Ou, outra coisa que me passou pela cabeça, não sei você, talvez o Guilherme também, e eu já vi vários colegas falarem sobre isso, tem dias que eu chego em casa e eu não quero falar com ninguém. Se a minha sombra me dizer boa noite, eu mando ela ficar quieta. Porque você já ouviu tanto, né? Acaba que questão energética atender, mesmo, o né? consultório, ele é uma atividade que ela não é só técnica. Às vezes, eu saio exaurida, né? Eu lido muito com... eu não faço muita rotina, eu trato muito paciente doente mesmo, né? Porque eu faço doenças autoimunes, oculares. Então, às vezes eu saio do consultório assim que... eu faço muita yoga, eu preciso ir pra yoga, eu preciso ir direto pra yoga, porque eu não quero falar com ninguém. Então, acho que também tem momentos, né? E eu acho que tudo bem ter momentos, né? A gente é um ser social e a gente é um ser comunicativo naturalmente, mas existem momentos em que você quer ficar quietinho, né? Nesse sentido que eu digo que o problema, então, não é a comunicação. O problema tá... Exato. O problema é a dor, certamente. Estamos quase no final. Eu quero só fazer mais uma pergunta, né? Em relação à comunicação pública, vamos dizer assim, do médico, né? Então, hoje em dia, a gente vê que captação de pacientes é um desafio para o médico, né? Então, a gente vê muitos colegas, e essa necessidade é real, da gente estar presente em redes sociais, em Google, em YouTube, em canais para que você possa se mostrar o seu trabalho, o valor do seu trabalho para o paciente. Eu acho que, em termos de serviços médicos, continua sendo muito boca a boca, né? Só que o boca a boca hoje é digital, né? Eu brinco que o boca a boca hoje, ele passa, quer dizer, quando eu vou procurar um médico, eu vou no Google e vejo quais são os comentários sobre ele, né? É um boca a boca digital. Então, isso tem a ver com comunicação, né? Como é que você se comunica do lado da tela com o paciente do outro lado. Você tem alguma dica para dar para os colegas em relação a isso? Do que você vê, como melhorar essa comunicação? Com certeza. Aliás, tudo que eu posso dizer como base, eu já disse e que serve totalmente para uma comunicação que seja digital, que seja persuasiva no sentido de vendas, no sentido de informativa, a nível de crescer a tua marca pessoal, o poder da tua autoridade, credibilidade. Dentro da retórica, que é um assunto que está ali colateral à oratória, à comunicação, muitas pessoas acreditam que retórica vem de um discurso vazio, sabe? Hoje ganhou essa conotação, mas há tempos, quando a retórica foi muito bem estudada e publicada, a retórica, até por pessoas que não são desse tempo, né, 300 antes de Cristo, Aristóteles já falava sobre retórica. E Aristóteles falava sobre 3 elementos da retórica que podem, de alguma forma, servir nesse sentido. Ethos, pathos e logos são elementos em grego. Ethos significa credibilidade. Então, a tua credibilidade é justamente aquilo que você pode comunicar. Então, veja, quando eu digo o meu currículo, quando eu falo as minhas credenciais, quando eu falo quem eu sou, tanto como ser humano, como pessoa, até mesmo como profissional, eu estou aumentando a minha credibilidade. Atendo tantas pessoas, tenho essa profissão, tenho essa formação, tudo isso aumenta a minha credibilidade. Então, está relacionado ao ethos. Só que também a nossa credibilidade está envolvida, pode ser criada não só por elementos comunicados, mas por elementos visíveis. Então, a roupa que eu visto, a forma como eu cuido da minha aparência, o ambiente em que, por exemplo, eu posso gravar um vídeo para as redes sociais, a foto que eu tiro. Então,
tô falando aqui o que é certo ou errado. As pessoas se vestem como elas quiserem, tiram foto como elas quiserem, mas lembre-se que toda ação tem uma reação. Então, como você quer ser visto? Como você quer criar a tua imagem? Como você gostaria de ser percebido e percebida? Qual é a credibilidade que você dá, ou mesmo eleva e é percebida, ou qual a credibilidade que você perde frente às pessoas? Então, dentro de um primeiro elemento, é pensar sobre essa credibilidade criada por elementos verbais, que você comunica, e por elementos não verbais, porque também comunica tudo isso. Aí depois o Aristóteles apresenta o conceito de patos. Patos é um conceito que envolve aquela comunicação que a gente diz como comunicação emocional. A comunicação emocional é quando você, com ela, consegue criar emoções, perceber, gerar no outro, até mesmo formas daquela pessoa, mais do que ouvir o que você está dizendo, ela sentir o que você está dizendo. Então, um médico, uma médica, um profissional que vai gravar um vídeo para as redes sociais, ou publicar um texto que seja, não estou dizendo que esse texto, esse vídeo merece colocar palavras poéticas e trazer naquele simples detalhe palavras que podem fazer a pessoa chorar, nada disso. Mas é no sentido de, por que não usar uma história? Por que não contar, se for permitido, algum tipo de exemplo, algum caso real? Então, quando você vai se comunicar nas redes sociais, ou até mesmo em qualquer outro ambiente, fora das redes sociais, até mesmo se vender, porque no final das contas a gente está falando aqui sobre a retórica, que é uma ciência que estuda a persuasão, querendo ou não. Quando você quer se vender ou levar essa tua marca pessoal nas redes sociais, contar uma história, contar um caso em que você de alguma forma foi útil, ajudou as pessoas, isso não só leva ao outro uma percepção de que você realmente faz algo pelas pessoas, mas você consegue criar ali uma ilustração que dentro da análise de discurso é nada mais do que um argumento, você consegue provar que você é bom. Então, veja, eu encontro muitos médicos e profissionais, até mais que têm uma complexidade de conhecimento e querem comunicar nas redes sociais, e muitos se importam em explicar as coisas. Então, a doença tal é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso não é um problema, mas para um paciente que não tem aquele conhecimento, assim, aquilo é útil para quê? Então, aqui vem a minha pergunta, né? O que você comunica é útil de que forma para outra pessoa? Ah, Gui, mas eu estou dando informações de como prevenir tal coisa. Ok, então além da informação de prevenção, de uma linguagem possivelmente simples, traga um exemplo, traga uma aplicação real daquilo, traga uma história, traga algo que faça aquela pessoa não só entender o conhecimento, mas que você possa inspirar a pessoa a fazer o mesmo, porque ela viu como fazer, ela ouviu, ela percebeu esse exemplo. Então, essa comunicação emocional está nessa construção além das informações técnicas, tá na forma como você faz o outro agir, como o outro perceber, fazer o outro se imaginar naquela situação, ou imaginar que é com você que ele pode vencer aquela situação. Então, esse compõe esse discurso, e é claro que cada especialidade, até mesmo cada profissional, além da área da saúde, vai encontrar suas formas de fazer isso. E, por fim, o último elemento que pode contribuir com tudo isso é o elemento logos. Logos tem total vínculo com a lógica no discurso. Então, veja, no contexto de vendas, tá? Eu treino muito vendedores também, a oratória, a retórica para vendas, e muitos vendedores dizem assim para mim: Gui, mas as pessoas compram na emoção. Então, para que estudar lógica? Para que estudar racionalidade no discurso? Eu falo, muitas pessoas compram na emoção e pedem reembolso na emoção também. Então, mais do que vender ou se comunicar despertando emoções, você tem que se preocupar com a lógica, a racionalidade por trás desse discurso. Então, o quanto você conseguir, mais do que apresentar histórias, mais do que apresentar casos e exemplos, quando você consegue embasar essa tua fala num artigo científico, num dado, numa estatística, quando você consegue trazer uma linha argumentativa factual para o teu discurso, então assim, não sou eu que estou dizendo, tá? Eu te contei isso aqui, tem essa história que elucida isso, mas olha aqui, ó, isso aqui tem um estudo que comprova a veracidade disso. Então, quando você consegue trazer isso para a tua comunicação, mais do que uma comunicação emocional, você fecha o ciclo, trazendo ali cada vez mais um poder de convencimento da tua fala. Então, as palavras convencer, persuadir, motivar, essas palavras têm toda uma relação entre elas. E a base desses três objetivos na comunicação está na lógica, na emoção e na credibilidade que o teu discurso tem. Então, acho que todos esses fatores que eu trouxe aqui te ajudam muito na prática, assim, porque isso quer dizer que, então, um médico, para gravar vídeos, tem que olhar para o teu ambiente, para a tua roupa,
tem que olhar para a forma como ele cria a autoridade dele ou ela, a forma como ele ou ela traz histórias, exemplos, traz casos, traz palavras que podem emocionar outra pessoa ou fazer aquela pessoa se sentir mais do que ouvir atenta aquele assunto. E, por fim, eu digo a importância de trazer ali evidências, comprovações, argumentos, dados, estatísticas, ciência, que diz que você não é só quem está falando isso da boca para fora. A gente vê muito conteúdo na internet hoje com isso, não sei se vocês têm percebido, mas quanto eu tenho caído em Reels, não só de profissionais da saúde, mas de pessoas dando até mesmo dicas de uma vida saudável, e a pessoa, ela fala, ela dá um exemplo e ela coloca, às vezes, um print de um artigo. Muito bom. Então, assim, Verdade. Isso já é uma forma de conteúdo. E está toda embasada nesses 3 elementos da retórica que não sou eu que estou falando. Tá vendo a lógica? Aristóteles. Muito joia, muito joia. Nossa, muito conhecimento aí que você traz pra gente. Muito obrigada aí pelo teu tempo, Guilherme. Acho que a gente aprendeu bastante. Nossa audiência, tenho certeza que aproveitou muito aí tudo que você disse. Agora bora colocar na prática, né? Pensar, refletir sobre tudo isso e aquilo que fizer sentido realmente levar para tua prática diária, né? Não sei se você quer dizer suas palavras finais aí para nossa audiência. Com certeza. Lembre-se que comunicação, mais do que uma habilidade natural da humanidade, porque nós somos animais sociais, a comunicação é uma ferramenta. É uma ferramenta que te conecta com pessoas, lembrando que as pessoas te conectam a oportunidades, e se você aprende a usar essa ferramenta de forma estratégica, de forma consciente, de forma intencional, naturalmente, ou até mesmo intencionalmente, aqui você pode criar oportunidades, pode chegar até lugares, resultados e até outras pessoas que você tanto deseja. Então, no fundo, tudo é sobre a forma como você se conecta com essas pessoas. A forma como você encara e respeita cada conversa, cada conexão e cada pessoa do outro lado. Então, tem tanta gente que espera mais da vida e quer mais da vida e se esquece que a vida é feita das conexões, da forma como a gente se conecta com as pessoas. A vida é feita disso. Então, eu desejo muito que quem está aqui, de alguma forma, aprendendo sobre esse conteúdo ou refletindo sobre esse conteúdo, possa olhar para a próxima pessoa ou para a próxima conversa com um pouco mais de intencionalidade, com um pouco mais de análise, um pouco mais de pensar, ouvir, escutar, antes mesmo de sair por aí falando. E quando falar, que você possa se comunicar com tudo isso que você aprendeu aqui hoje também. Muito bom. Valorizar o próximo, e eu quero valorizar muito o seu tempo e o seu conhecimento e tudo isso que você disponibilizou aí pra gente de uma maneira tão, tão agradável, né? Muito obrigada realmente pelo seu tempo, espero que você que tá aí nos ouvindo tenha gostado desse episódio. Esse foi Guilherme Constâncio no podcast da Oftalmo Expert, e é isso, até a próxima, Oftalmo Expert, de olho no futuro.